Vamos falar um pouquinho sobre como é que funciona uma área de proteção na vida da pessoa, amém? Você está em Curitiba, muita gente sempre me manda mensagem: pastor, só tem uma igreja em São Paulo, em Brasília. Não temos. A nossa igreja é uma igreja amorosa na cidade de Curitiba, estado do Paraná. Nós estamos localizados próximos ao centro aqui, centro cívico, na Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772. Todos os domingos às 10 horas e às 19 horas nós temos cultos regulares. Todas as quartas nós temos o quarta-feira às 20 horas. É um culto de adoração, de louvor, de ministração da palavra e de oração fervorosa. Você não pode deixar de estar aqui com a gente. Começa às 8 da noite, termina rigorosamente às 9h30. Dá tempo de você voltar para casa e fazer tudo que você quiser. Nós temos o Ministério de Jovens às 19h30, todo sábado. E sempre nós temos aqui o Ministério Talmidim Kids, que é o nosso ministério infantil. Você vai poder trazer seu filho e sua filha. Amém? Então venha nos visitar. Você que está sem igreja, você mora aqui na região, não viva sem igreja. A semana passada eu preguei sobre a cobertura espiritual da igreja, sobre o poder da igreja na vida da gente que celebra ao Senhor junto. Amém? Vamos lá falar um pouquinho sobre fortalezas espirituais. Tem uma cidade na Grécia chamada Corinto. Quando você chega no centro da cidade e você olha, tem uma cota, tem uma montanha, e ali em cima tem uma pequena fortaleza, que é a fortaleza de Acrocorinto. O apóstolo Paulo faz referência a ela na segunda carta dele aos Coríntios, quando ele diz: as armas da nossa guerra não são carnais. Uma fortaleza era um esquema de proteção, é uma arquitetura, uma engenharia de proteção contra ataques. A fortaleza é diferente do calabouço, é diferente do cativeiro. O cativeiro mantém alguém preso. A fortaleza, ela protege algo que tem valor, ela protege um ponto sensível. As armas das nossas milícias não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, anulando sofismas e todo pensamento que se levanta contra Deus. Está em 2 Coríntios capítulo 10, de 3 a 5. Um pensamento, ele pode se tornar uma fortaleza. A maneira como você interpreta um preconceito pode ser uma fortaleza. Uma fortaleza é o impedimento que você tem de conversar com alguém. Eu não falo com ele porque eu não gosto dele, eu não falo com ele porque eu odeio ele, eu tenho uma amargura contra ele, eu não quero mais conversa. Para mim você morreu. Isso vira uma fortaleza. Uma fortaleza acontece quando você não consegue mais dar ouvidos por alguém que pensa a respeito de alguma coisa diferente de você. Não quero mais nem ouvir o que ele fala, ele só fala besteira, ele só fala bobagem. Isso é uma fortaleza. A fortaleza é capaz de quê? De segregar, de separar, de afastar. Eu não quero mais ouvir, eu não quero mais saber disso, eu não quero mais ter comunhão. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, e vou trazer isso para dentro da nossa realidade, usando aqui argumentos absolutamente bíblicos e espirituais, destruindo fortalezas espirituais. Existe uma promessa de Deus de conquista, mas uma promessa que passa pelo crivo da prova. Deus, ele dá uma terra para o povo, mas diz o seguinte: vocês não vão ter moleza não. Juízes 3, de 1 a 3, diz que estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar para por elas provar a Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos os que dantes não sabiam delas. Deus, ele não dá somente a terra de mão beijada, aquilo é uma promessa, mas Deus diz: você vai ter que lutar por ela. E eu vou deixar problemas para você. A nossa vida é uma vida que vai experimentar enfrentamentos, oposições, e você vai ter que aprender a vencer isso. Eu vou deixar ali inimigos. Pastor, por que isso aconteceu comigo? Por que logo agora apareceu essa enfermidade em mim? Porque logo agora eu estou passando isso no meu casamento, porque logo agora eu estou vendo que meu filho está passando por essa situação difícil. Existe uma intenção de Deus de ensino. Isso aqui, gente, é uma escola
escola de Deus. Deus, Ele está dando para mim e para você algo chamado maturidade. Eu gosto desse texto aqui, a palavra prova, para lhes ensinar a guerra, para provar Israel. Você passa do primeiro para o segundo ano quando você faz uma prova. E você passa do segundo para o terceiro ano quando você faz uma prova. E você vai indo para o ensino médio. Aí você chega lá no famoso terceirão. Você faz a prova do Enem. No meu tempo era a prova do vestibular. Gente, aquilo me deixava doido. Porque você estudava o ano inteiro, a vida inteira, para fazer aquela bendita prova. Mas só se você passar na prova, é que você vai andar adiante. O povo de Israel foi reprovado muitas vezes. Por 40 anos Israel andou no deserto sendo reprovado. Se você pegar o movimento, se você gosta de geografia, eu gosto, quando você pega o movimento de Israel, eles vão até a beira da terra de Canaã e voltam. Eles chegam na entrada de Jericó e voltam. Eles ficam andando em círculos. Uma pessoa que é reprovada sistematicamente, ela vive em círculos. Uma pessoa que não consegue vencer um determinado pecado, uma pessoa que não consegue vencer um fator, uma personalidade difícil, uma pessoa que não consegue administrar o seu temperamento, ele vive sendo reprovado. Ele fala: pastor, mais uma vez eu quebrei tudo em casa, eu joguei panela para o lado, prato para o outro, eu bati nos meus filhos, eu bati na minha mulher, eu me desconcentrei, eu me irritei com o meu chefe, fui mandado embora de novo. Esse meu temperamento horrível. Isso é uma prova. Quando nós falamos que nós vamos ter problemas, existe um inimigo em Israel chamado Jebuseu. Quantos aqui já ouviram falar no Jebuseu? Um povo Jebuseu, levanta a mão. Pouca gente, mas está na Bíblia. E aparece muitas vezes na Bíblia, entre aqueles 7 povos que estavam em Canaã, fora os filisteus. Existia uma nação dos filisteus, que era uma série de tribos juntos, mas havia 7 povos em volta, entre eles o Jebuseu. Olha só que interessante. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passa a possuir e tiver lançado fora muitas nações diante de ti, os heteus, os gigazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com ela aliança, nem terás piedade dela. Nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem aos outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros. Esse texto, ele se repete muitíssimas vezes. Muitíssimas vezes. Ele aparece no livro do Levítico, ele aparece no livro do Números, ele aparece no livro de Deuteronômio, ele aparece no livro de Josué, ele aparece no livro de Juízo. Esse pessoal, essa turma, vai existir no meio de Israel até 2 Samuel, até os tempos do rei Davi. Repare que eles são inimigos, mas eles são sempre citados. Esse é um detalhe que eu percebi nas minhas leituras. Eles sempre são citados por último, sempre. Lembra quando a gente era menino? Os rapazes talvez tenham essa experiência mais forte do que as moças. Você vai jogar bola, por exemplo, aí tem 2 times. Darcy, por exemplo, me conta que ele era um craque aqui na região do Bom Retiro. Jogava futebol aqui, não sei se ainda joga. Mas aí como é que você faz? Você pega 2 goleiros. Quem é goleiro? Eu vou jogar no... Tira para o ímpar. Ou então pega os 2 melhores. Vamos lá, Neymar e Messi. Não. Cristiano Ronaldo e Messi, tá bom? Porque Neymar tá indo mal. A gente vai ter que orar por ele. Aí você vai escolhendo os melhores. Eu quero fulano, eu quero Beltrano. Aí sobe aquele último que é um pereba. Sabe aquele perna de pau? Que tem que lustrar a perna com óleo de peroba. Ele é ruim, então ele vai ficando por último. Então a impressão que eu tenho, quando eu vou lendo sobre esse povo jebuseu, esse inimigo da promessa de Deus, é que ele é um fraquinho. Ele é sempre citado por último, mas ele está lá, como inimigo da promessa. E esse inimigo é um inimigo profundamente resistente. Preste atenção. Os piores pecados que você vai enfrentar são os pecadinhos. Piores. Porque os pecados chamados de cabeludos, aqueles pecados que são aparentes, que ninguém vê, esse pecado você luta contra ele porque ninguém pode ver.
Mas os pecados que você convive bem com ele, os pecados que você diz assim, não, esse aqui é só é um ciúme, esse pecado aqui é uma inveja, esses são sempre os piores. Não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim habitam os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. São inimigos que nós toleramos. É interessante que quando você pega a vida do rei Saul, 1 Samuel capítulo 10, verso 1 diz assim, então o Espírito do Senhor o possuiu. Gente, pensa um homem cheio do Espírito. Em 1 Samuel 10 diz assim que ele profetizava entre os profetas. Era um homem que estava cheio do Senhor. Mas um dia, o que entra na vida dele é o ciúme. Ele ouve uma canção. Saul matou 1000. As mulheres de Israel cantam. Saul matou 1000. Davi matou 10.000. A partir daquele momento, ele é perseguido por um espírito de morte. E ele quer de todo jeito matar aquele menino. Ele tenta enfiar a lança nele 2 vezes, Davi foge. Ele coloca um esquadrão da morte atrás dele. Gente, Davi foge desse rei por 10 anos. 10 anos. E no final, Deus havia dito para ele, gente, a Bíblia não erra, não erra, não erra. A rebelião é como a feitiçaria. A rebelião é horrível, horrível. A rebelião faz a gente recuar. A rebelião não é brincadeira. Saul, ele no final da vida dele, Deus parou de falar com ele. O que ele vai fazer? Vai consultar a feiticeira de Endor. Sabe quando é que você vai consultar feiticeiro? Quando Deus para de falar com você. Tem muita gente em igreja que quer ir buscar, vamos ver o que a irmãzinha da revelação vai falar pra gente. Quem já ouviu isso, gente? Vocês sabem do que eu estou falando. Sabem? Mas por que tem que buscar a irmãzinha da revelação? Porque Deus não fala com ele. Porque ele é surdo. E os ouvidos dele estão obturados, estão fechados, estão tapados. Então eles precisam ficar buscando o quê? Gente que é usada por Deus ou pelo inimigo. O que está acontecendo aqui? Nós estamos no livro de Josué. E eles não puderam expulsar. É interessante como é que essas fortalezas espirituais, na vida da gente, quando você começa a conviver com isso, você fala assim, não há problema nisso. Não há dificuldade nisso. Todo mundo peca. O meu vizinho peca, eu já soube até de um pastor que pegou a mesma coisa. Eu não costumo trazer uma notícia ou disciplinar a igreja nas minhas mensagens. Não costumo. Mas eu gosto de alertar e de desafiar. Nós vivemos numa geração, gente, em que as pessoas, eu sei disso porque eu tenho um canal no YouTube, as pessoas ouvem todo mundo que está de fora, mas não conseguem ouvir o seu pastor. Eu tenho que ensinar hoje, jovens e adolescentes, como é que funciona, por exemplo, a tatuagem. Eu sei que para você é só uma questão cultural, mas não é. Eu trabalhei com libertação e batalha espiritual 20 anos da minha vida. 20 anos. E a quantidade, a enormidade de cativeiros espirituais que se escondem por trás de uma tatuagem é um negócio absurdo. A tatuagem é um pacto de sangue com tinta. É uma marca. Se você estudar o movimento de tatuagem, ele não é cultural não, ele é espiritual. É uma marca que era feita em nome daqueles a que eles adoravam. Quando Levítico 19:26 diz, não faça marcas em seus corpos, é o cutting. Nem tatuagem em si mesmos, não busquem os espíritas, nem os médiuns, eu sou o Senhor. Ele está dizendo, eu sou o teu Deus. Você não precisa buscar outros deuses, nem fazer aliança com outros deuses. É disso que ele está falando. Pastor, isso ficou lá atrás. Não ficou. Não, porque o pastor é velho, eu sou de uma nova geração, querido, eu sou menino do Rio, calor que provoca arrepio, dragão tatuado no braço. Essa música é quando eu era menino. Só que vocês não gostam de ouvir isso. Porque tem um pastor aí,
Quarta-feira eu fui orar com os pastores em Brasília. Falei com o meu vice-presidente. Tivemos orando pelo governo em Brasília. E quem estava lá era o Rodolfo Abranches. Um homem todo tatuado, que falou assim: eu fiz besteira. Hoje eu sei que eu fiz besteira. Ele sabe que ele fez besteira. Só que nós ouvimos a respeito do nosso pecado, e a gente fala o quê? Não, a gente pode fazer. Pode fazer porque eu ouvi o fulano fazer, ouvi o ciclano fazer. Isso não é mais pecado, querido. A Bíblia vai continuar sendo Bíblia. Os princípios não serão quebrados. Nem um tio, nem uma vírgula da lei. Jesus está falando isso. A lei não salva ninguém, não. Está pensando que a lei te salva? Pelo cumprimento da lei ninguém vai ser justificado. Romanos capítulo 3, verso 20. Mas a lei não deixa você quebrar a cara. O Novo Testamento não fala de aborto. Não fala. Mas o Antigo Testamento fala. Derramaram o sangue dos seus filhos, sangue inocente. Então existem hoje muitas vozes que estão assim dando inúmeras direções. A igreja tem caminhado comigo há alguns meses. Eu fico rigorosamente dentro da Bíblia. E se há uma denúncia que eu não posso ouvir aqui, não, esse pastor aqui prega algo diferente da Escritura. Eu prego o que está escrito. E eu vou ficar com aquilo que está escrito. Porque enquanto tiver céu e terra, essa Bíblia vai ser Bíblia. Só que a gente aprende na nossa jornada, você tem 20, 30, 40, 50 anos, alguns têm um pouco mais, a gente aprende tanta bobagem, que depois para você tirar essas fortalezas da sua mente, é um negócio de doido. Eu tratei de um jovem, dentro de uma prisão, gente, para eu ensinar para ele, para não devolver o mal com o mal, ele aprendeu isso desde pequeno. Se tem um inimigo, você vai lá e mata ele. Um matador. Ele era um assassino matador na cadeia, preso por homicídio. Mas ele falava assim: não, pastor, mas é o seguinte, eu só mato gente ruim. Gente boa eu não mato não, só os inimigos. Então ele mesmo interpreta, ele mesmo sentencia, é ele mesmo que é o juiz dele lá. Não, isso aqui é mau, isso aqui é bom, aquele lá vai matar, vamos matar, aquele lá vai ficar vivo. Uma fortaleza é uma barreira espiritual. Daniel 10, de 12 a 13, e ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a ela, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, então Miguel, um dos príncipes supremos, vem em minha ajuda, pois eu fui impedido de ir. Daniel está orando, ele confessa os pecados no capítulo 9, é interessante, eu ensino sobre isso, como é que a confissão, ela é libertadora, libertadora. Ele confessa os pecados do povo de Israel como se fosse um sacerdote. Ele não é, ele é um profeta. E a partir do momento que ele confessa o pecado, Salmo 32, confessarei ao Senhor a minha iniquidade, ele perdoará o peso da minha culpa. A tendência da gente é esconder. Não, mas eu sou importante, eu sou pai, eu sou marido, eu sou empresário, eu sou chefe. Ninguém pode saber, não é isso que a gente faz? Isso aqui nunca, ninguém vai saber. Pois é aí mesmo que está a ferida. É nessa escuridão. São nessas trevas, nessas sombras escuras da nossa vida, é que estão as nossas derrotas. É por isso que você tem um pastor. Eu atendo muita gente no meu gabinete, mas eu quero que você saiba uma coisa desde já. O que você fala comigo no gabinete, fica no gabinete e ninguém vai saber, ninguém. Nem sob tortura. Eu fiz um curso uma vez, gente, eu era muito jovem, né? Fiz um curso de operações especiais, gente, como eu apanhei naquele curso. Apanhei, gente. Você vai para uma oficina, que é uma oficina que você vira prisioneiro de guerra. Você não é esses bop, não, é muito pior. Gente, você ali como prisioneiro de guerra, você é submetido, logicamente que tudo é controlado na gente. Eu era garoto, não abri o bico, porque também se você fala, você o quê? Você perde o curso. Então, o gabinete pastoral é um lugar de proteção. O gabinete pastoral é um local de sigilo absoluto. Não tem o top secret, não tem o ultra secreto, é aquilo ali. É aquilo ali. O que a gente trata ali, por quê? Porque dentro do coração do homem e da mulher tem um monte de esconderijo.
Tem um monte de abusos que ele sofreu ou que ele cometeu. Tem pessoas, gente, que foram sistematicamente arrasadas dentro de casa, pelo seu pai, pela sua mãe, pior do que está fazendo igual. Ele acha que ele critica o pai, critica a mãe, mas faz igualzinho. Só que ele não percebe. Está todo mundo com medo dele, está todo mundo com medo dela. Fica quieto que mamãe chegou. E mamãe hoje está de mau humor. Imagina como é que uma criança vai crescer num ambiente de medo. Aí você não entende porque as psicopatias, porque você vai precisar de terapia medicamentosa, porque que a pessoa tem ansiedade, porque que ela sofre com síndrome de pânico. Porque hoje eu estou tratando alguns jovens que se cortam. Automutilação. Gente, se cortam. Quando um jovem se corta, ele não está fazendo para aparecer, não. Ele esconde isso. Ele faz debaixo do braço, faz na barriga, faz na virilha. Em Curitiba é fácil esconder, porque a gente vive num ambiente de frio. Eles se vestem, qualquer bermudinho esconde. Gente, são mais de 11% dos nossos adolescentes e jovens se cortando. A ministra Damares trouxe para a gente essa pesquisa científica que já chegou no Ministério da Família. 11% dos nossos jovens e adolescentes. Pastor, o que está por trás disso aí? Eu vou dizer o que está por trás disso aí. Lares confusos, violência verbal, emocional e física doméstica. Uma criança que está se cortando, ela não está tentando suicídio, não. A automutilação, o que é? É uma agressão direta que você faz a você mesmo, a própria pessoa, sem intenção de suicídio. Porque se for com intenção de suicídio, aí é outra coisa. A automutilação, ela produz algo chamado, é um opiáceo. Funciona igualzinho um opiáceo chamado endorfina, um neurotransmissor que funciona na nossa cabeça para dar prazer, para anestesiar. Um opiáceo funciona como anestésico. Para quê? Para dor emocional. Uma criança, um adolescente que está se cortando, está sofrendo demais. Só que ele fica onde? Dentro de uma escuridão. E essa é a fuga dela. Só que você fala assim, lá, é um destemperado, é um enlouquecido, é um fraco. Não é não, querido. Não é não. Mas ele está carregando um fardo que ele não consegue. Ele está carregando um peso que ele não consegue. E aí, não vamos espiritualizar e vamos dizer que é demônio. Querido, preste atenção nisso. Não, sim, o demônio se aproveita de tudo isso, que ele não é bom, por isso que ele é demônio. Mas o princípio da cura, da restauração, da liberdade, está na conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Malaquias capítulo 4, verso 6. Lucas capítulo 1, verso 16 e 17 diz: Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não fira a terra com maldição. Tem muito pai que errou sim, mas se arrependeu e quer consertar. E os filhos rebeldes não se convertem aos seus pais. Tem muitos filhos desobedientes sim, mas tem muitos pais estúpidos, cavalos, grosseiros, que não se convertem ao coração do filho. Por que, pastor, a minha vida dá errado? Por quê? Por que que a minha família é disfuncional? Porque não há conversão. Pais e mães que tratam filhos, não, eu vou educar eles com violência. Querido, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz para você sentar a mão no seu filho nem na sua filha. Isso não está escrito. Está mandando você não poupar a vara. Sabe o que é a vara? A vara é um limite. Gente, eu cansei, eu nunca bati nos meus filhos, nunca. Eu não precisei. E pensa em filhos obedientes. Não precisei encostar neles. Mas eu sabia onde é que eu ia mexer. Natália, minha filha, hoje casada com o Bruno, comprou um carro para ir para a faculdade. Comprei um carro de para ela para ir para a faculdade. No primeiro semestre ela ficou reprovada numa matéria. Não tem problema. Você está pensando que o problema é esse? Não. O problema foi a maneira como ela ficou reprovada. Ela ficou reprovada por falta. E era a primeira aula dela, começava às 7 da noite. Falei, como é que a minha filha chega atrasada na primeira aula sempre? Mas por quê? Queria se embonecar.
queria se embelezar na frente do espelho. Começava a se arrumar às 4 da tarde, 6 horas não estava pronto para ir para a faculdade. Chegava atrasado, por quê? Porque tem que ser bonita. Eu resolvi o problema, vara. Peguei o carro dela, botei de castigo. Pronto. Você vai ficar um mês sem carro. Gente, carro zerinho, um Corsinha 0. Tá de castigo. Meu pai, Curitiba. Sabe aquele vestibular de inverno? Gente, julho e Curitiba ninguém merece, né, gente? Chovendo, um frio. Fala, povo lindo do Senhor. Você que tem crescido e sido edificado aqui no nosso canal do YouTube, através das mensagens, através das orações. Quero chamar você para visitar o nosso site www.pastorlobo.com. Lá você vai ter a nossa loja virtual com cursos e também com livros que vão edificar profundamente a sua vida na guerra espiritual. Vai lá, vai ser uma bênção. E aí eu falei, não, eu vou com você, vou te ensinar. O papai deve ter falhado. Peguei um ônibus perto de casa, tem um tubo. Peguei um ônibus com ela, fui com ela. Gente, 6 da tarde, aquele ônibus. Eu não sei como é que entra tanta gente ali dentro. E eu entrei, falei, vou proteger minha filha, que está todo mundo querendo encostar nela. Vão querer abusar dela. Eu segurei ela aqui, não, eu te protejo. Fomos, ela foi para a faculdade. Eu fui para a biblioteca da faculdade, da universidade. Falei, papai vai fazer um trabalho, quando terminar você me busca aqui. Buscou. Gente, quando eu chego lá no ponto de ônibus, gente, sabe uma fila? Sabe aquela fila que vai dar lá em Midian? Lá em Padana, era lá, e nós entramos chovendo, sem guarda-chuva. Gente, que frio miserável, gente. Quando a gente entrou no meio do caminho, eu falei, nossa, filho, difícil, é? Você pai, tá vendo? Devolve o carro, eu falei, um mês sem carro. Gente, ela nunca mais se atrasou. Não poupe a vara ao seu filho. Você está entendendo? Tira o prazer que ele gosta. Não precisa tirar ele da igreja. Não, você não vai para a igreja. Não faça isso. Não faça isso. Mas você deve tirar o prazer. Então, é esse tipo, isso que está acontecendo nas casas, nas famílias. Depois eu falo mais um pouquinho sobre automutilação, senão eu vou me perder aqui. Oposição maligna. Quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, quis. E não apenas uma vez, mas 2, Satanás, porém. Aqui já é o mundo espiritual, ó. Satanás, porém, nos impediu, 1 Tessalonicenses 2,18, ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor, Zacarias 3,1. Além disso, você conta com um mundo espiritual perverso que impede você. Não é que tudo, pastor, eu acho que é o diabo, isso é besteira. Tiago 4,7 diz, submetei-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Precisa ficar com medo desse bicho. É um derrotado, mentiroso, só isso. As manifestações são assim, assustadora. Já sei que você está aí, cala a tua boca e sai. Cala-te, sai em nome de Jesus, pronto, está resolvido, qualquer um resolve. Qualquer um. Um menino de 10 anos resolve isso aí. Isso não é problema. O problema é o quê? É quando essa oposição, você está achando que é um problema natural e é espiritual. Então existe sim as ciumeiras, existe sim os componentes de competição. Pastor, eu tenho um inimigo no meu trabalho, pastor, ele não pode me ver, ele não perde uma oportunidade de me arrasar, de me destruir, de tentar diminuir, de me dar rasteiro, de passar a perna em mim. Existe. Mas você não pode ignorar o quê? O testemunho da palavra, que diz que existe uma oposição espiritual. Em Marcos capítulo 9, em Mateus capítulo 17, conta a história de um jovem que era possuído por um espírito imundo, que jogava ele no fogo, jogava ele na água. Os discípulos não conseguiam curá-lo. Os teus discípulos não conseguiram me curar. E ele diz o quê? Essa casta só sai com o quê, gente? Jejum e oração. Jesus fala mais, ele fala assim, não sai com coisa alguma. Eu fico muito atento a esses detalhes da Escritura. Jesus diz, não sai com coisa alguma. Você chega, em nome de Jesus, sai. Ele diz, não saio. Não sai. Moisés experimentou isso. Deixai o meu povo ir. Ele diz, não deixo. Quantas vezes você acha que Moisés foi lá falar com o faraó? 7. Até que ele também apelou, né? Jogou o sangue da cruz nos umbrais, aí já era. Aí o cão perdeu. Ali não teve jeito. Aí eles foram libertados. Então, tem muitos pais que não resolveram os problemas em casa com carnalidade. Não sai, não resolve. Tem casta que só sai com jejum e oração. Não tem outra saída.
Não tem outra solução, é uma hierarquia espiritual que está ali, de alguma maneira penetrou, infestou a vida daquela criança, está ali. Agora, o mais interessante é que os pais gostam de reclamar, gostam de murmurar, gostam de bater, gostam de ser estúpido, mas não ora e não tira um dia para o jejum. Você vê, você amanhã quantos anos? 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 40 anos, você não tirou nenhum dia na sua vida, para jejuar pelos seus filhos. Não, hoje eu estou consagrando esse jejum ao meu filho, à minha filha. Você está ignorando o componente o quê? Espiritual. Tem coisas que se resolve com vara. Mas tem coisa, gente, que é uma cadeia espiritual, é uma prisão espiritual, não vai sair. São aparentemente inofensivos, olha lá, a serpente querendo comer o passarinho. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que haviam habitado em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Olha que coisa interessante, gente. Quando nós falamos sobre inofensivo, quando nós falamos sobre simplicidade, esse povo era para ter sido expulso no tempo de Josué. Nós já estamos no tempo de Juízes. Nós já avançamos pelo menos 80 anos aqui nessa brincadeira. Estamos em Juízes capítulo 1. Pelo menos de 40 a 80 anos, já deve ter 2 gerações aí. Eles não conseguem, pastor, eu não consigo vencer isso. Eu não consigo destruir, eu não consigo aniquilar, eu não consigo resolver esse problema na minha vida. É uma fortaleza, é uma proteção. São inimigos, mas são tratados como amigos. Entenda o que eu vou dizer aqui com carinho. Não adianta você dizer que é bom aquilo que Deus diz que é ruim. Não adianta querer tratar aquilo que Deus denuncia como venenoso, como algo que é bom. Não é. São sempre relacionados em último lugar, parecem ser os mais discretos, são os mais difíceis de serem vencidos. Eles desprezam ataques e zombam. 2 Samuel 5, e partiu o rei com seus homens a Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra. Gente, já estamos em 2 Samuel. E falaram a Davi, dizendo, não entrarás aqui, pois os cegos e os coxos te repelirão, querendo dizer, não entrará Davi aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi, porque Davi disse naquele dia, qualquer que ferir os jebuseus, suba ao canal e destrua eles. Zombam, são inimigos que dizem assim, você não vai conseguir, você nunca vai largar esse cigarro, você nunca vai vencer o teu vício, você nunca vai controlar esse teu temperamento explosivo, essa tua ira. Você nunca vai vencer, você nunca vai ser feliz. Interessante quando o homem se converte. Hoje, eu vou dizer para você que é um pouquinho mais simples ser evangélico. Gente, quando eu me converti no meio militar, isso há muitos anos atrás, eu não vou aqui para não denunciar a minha idade, que vocês sabem. Ser crente era a mesma coisa que ser naquele tempo de governo militar, ser comunista. Ser crente. E quando eu me converti ainda, gente, a minha família inteira veio zombar de mim. As pessoas que eu amo. Hoje a família inteira, quase toda é crente. Com exceção da minha mãe, que nós estamos no altar com o coração dela, que esteve aqui com a gente. Mas hoje, naquele tempo, gente, há uma zombaria. Você é burro. Você está dando dinheiro para pastor. Você agora está vivendo que não pode nada, te meteram numa camisa de força. Aí hoje eu falo assim, olha para a minha vida e olha para a sua. Olha para o meu casamento e olha para o seu. Olha para os meus filhos, vivendo vidas lindas, e olha para os seus filhos onde é que estão. Então, os inimigos são capazes, esses jebuseus, esses adversários da nossa vida, eles são capazes de lançar contra nós palavras muito cruéis, sarcásticas, irônicas. Eu não gosto de sarcasmo. Eu não gosto de ironia. De gente que brincando quer ferir, quer espetar. Eu participo de alguns grupos de WhatsApp. E tudo tem limite. Tudo tem limite. Tem gente que aproveita de oportunidades. Ele sabe que ali no grupo tem alguém que ele vai atingir. Ele sabe disso. Ele faz de propósito, com malignidade no coração, sem amor e sem compaixão. E quer que a voz dele depois seja ouvida. Ele é evangélico.
Mas depois ele quer que as pessoas... Ele mesmo coloca uma barreira contra todo mundo. Ele mesmo, ele vai ferindo os outros, aí quer que os outros amem ele. Mas não vai amar nunca. Nunca. Essas questões de sarcasmo e zombaria são palavras contra mim e contra você. Quando você quer vencer alguma coisa na sua vida, já te conheço. Fulano é fogo de palha. Esse fulano aí, já sei, vai começar e não vai terminar. O que? Casou de novo? Quem é a próxima vítima? Zombaria. 4, habita em fortalezas. Por isso se diz, nem cego nem coxo entrará nesta casa. Assim habitou Davi na fortaleza e a chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor, desde Milo até para dentro. E Davi ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor era com ele. Tem um lugar em Jerusalém chamado Cidadela de Davi. Nós vamos lá esse ano. Aliás, se você quiser ir com a gente para Jerusalém, para Israel, nós vamos sair dia 28 e ainda tem vagas. Em Jerusalém tem um lugar chamado Cidadela de Davi. Ela nunca foi tomada por ninguém. Ninguém. E você sabe que ela se rendeu muitas vezes, mas nunca foi tomada. Tem mais de 20 vezes que Jerusalém é assim, é que nem uma camada de bolo. Você vai ver que foi construção em cima de construção, em cima de construção. Uma fortaleza é um lugar inexpugnável. Os nossos inimigos, sejam eles emocionais, físicos, espirituais, habitam num ambiente de proteção. Quando eu citei aqui o apóstolo Paulo, ele fala sobre destruição de fortalezas. A fortaleza, sabe onde é que está? Olha para mim aqui, ó. Está aqui dentro. Se você acha que não pode, você não pode. Se você acha que você não consegue, você não consegue. Se o teu coração diz para você, é impossível, é impossível. É por isso que o meu coração, ele está dissolvido. Uma das coisas que eu fiz uma vez, eu fui num dicionário que eu tinha em casa. Hoje você não precisa mais disso, você entra na web aqui, consulta dicionário online. Mas você ia lá, eu risquei essa palavra. Foram 2 palavras que eu risquei. Divórcio, logo que eu casei. Eu risquei ela. Divórcio e impossível. Porque não existe impossível. Porque Jesus diz que o que quer é possível. Mas aquilo, o que é um sofisma? Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. A Bíblia diz, você pode. Eu digo, não, está errado. A Bíblia está errada. A Bíblia diz, você consegue. Você diz, não, para mim não. Isso é para Pedro, isso é para Paulo, isso é para Davi, isso é para o pastor, isso é para o irmão. Não, para mim isso não é verdade. Querido, a Bíblia, quando ela diz que você pode, você pode. Mas a fé, ela é uma estrutura aqui na minha cabeça. Ela é organizada na minha cabeça. Tem gente que tem fé, anda, o mar abre. Tem gente que tem fé, anda e anda sobre as águas. Tem gente que tem fé que vai lá, construir a ponte e chega do outro lado. Isso é fé. Cada um é de um jeito. Cada um funciona de um jeito. A fé de Abraão era uma, a fé do filho dele Isaac era outra, a fé do neto dele Jacó era outra, e a fé dos 12 bisnetos dele era outra. Só que a fortaleza o que é? É uma mentira que parece verdade. Pau que nasce torto, morre torto. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Gente, isso é verdade, gente. Eles estão brigando, vamos lá. Briga, tá vendo briga? Tá dando soco, tapa, rabo de arraia, beliscão, belisquete. Eles estão brigando. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, isso é verdade, gente? Isso não é verdade. Mas isso entra como inconsciente coletivo. E as pessoas pensam assim, não posso me meter. E eles vão se engalfinhar até quando? É claro que você tem que se meter. Você tem que ser o quê? Educado, gentil. Você não vai lá, peraí que eu vou fazer um bisturi aqui, vou fazer uma cirurgia aqui, me dá um bisturi. Sem anestesia? Não, você vai lá, você se aproxima devagar. Agora, uma fortaleza diz assim para você, você nunca vai sair dessa dívida. Nunca. Não, pastor, desde que eu sou pequeno, meu pai, meu avô, a gente sempre era endividado. Isso é uma mentira. Isso é uma fortaleza. Eu nunca vou ser feliz com ninguém. É uma mentira. Eles habitam numa mentira. Olha, gente, Satanás é o pai da mentira. Pai da mentira. É um mentiroso. É um mentiroso que usa a palavra de Deus para mentir.
Ele usa Salmo 91, verso 11. Lança-te daqui abaixo, porque está escrito, se mata. Você é crente, pode fazer que não vai dar nada. Você é crente, vai lá e assalta o banco. Deus é contigo, varão, mas traz o dízimo para a igreja. Existe, gente, muita, mas muita mentira nos arraiais evangélicos. Porque o povo de Deus não lê mais a Bíblia. Porque tudo é mais, o cara usa tanto a rede social, ele usa tanto a internet, que ele chega em casa, ele não quer saber de nada, ele quer ligar aquela tela preta lá e ficar mudando de canal. Ele não consegue parar mais um pouco para absorver, para ouvir. É interessante que quem não é filho não ouve o pai. A separação que nós temos, eu gosto tanto de Deus. Gente, eu gosto de Deus. Gente. Eu falo assim, não, hoje eu vou dormir cedo. Quando eu vejo, eu estou lendo a Bíblia até 2, 3 da manhã. Deus a vida, a relação com Deus é muito empolgante. Mas as pessoas estão preocupadas com cada coisa. Esses dias, nós estamos despedindo de um casal, tem ido embora morar em outro país. As pessoas querem vencer na vida. E botam os filhos nos melhores colégios. Mas quando o assunto é igreja, gente, é um problema. Não, porque nós somos transferidos, vamos sair daqui. Ainda mais quando a pessoa nunca experimentou, então vou morar em outro país. Aí ele chega, passa aquele primeiro mês, segundo mês. Não fica encantado, gente. Gente, eu preguei na Europa ano passado, ano retrasado, quase 50 dias. É um lugar lindo. Gente, mas quando deu 20 dias, eu falei, eu quero ir embora, Deus. O que eu estou fazendo aqui? E eu só fui para paisagens, mas o meu lugar é aqui. Então quando chega nessa hora, nesse momento, que você olha, você fala assim, não, eu vou viajar, eu vou vencer, eu vou para tal lugar. A última coisa que ele vê é a igreja que ele vai congregar. Última coisa que ele vai ver a casa, vê o colégio das crianças, ele vê o carro que ele vai morar, ele vê o bairro que ele vai viver, ele vê tudo. E agora? Não, agora vamos procurar a igreja. O que tem de gente que se desvia quando é transferido é um negócio de doido. Impressionante, pastor Alan. Impressionante. Se você pegar uma pesquisa, isso uma vez eu vi no congresso da CEPAL. Um pastor levou números. A pessoa é transferida de um lugar para o outro. Ele tem uma família, isso aqui é uma família para mim. Fabíola falou para mim assim, ó, em maio, domingo, eu vou pregar numa igreja. Eu falei, se deu mal, eu vou pregar na minha igreja. Porque isso aqui para mim, eu não consigo mais viver sem vocês não. Você vai se apaixonando pelo povo, pelas pessoas. Você vai conhecendo o nome das pessoas, as dificuldades, as vitórias, as derrotas, os problemas. Não fique pensando que problema vai me... Seu problema não vai me afastar de você. Aliás, esse é meu ministério, sabia? Cuidar dos problemas dos outros. Vem cá, vou te ensinar de novo. Não tem... Você está pensando que eu vou me escandalizar? Você não me conhece. Você não me conhece. Eu vou te socorrer. Eu ensino soldados a enfrentar a metralhadora .50. Eu ensino guerreiros a avançar em campo minado. Eu ensino valentes e covardes. Vem cá comigo. Tá vendo aquele ninho de obus ali, aquele canhão? Nós vamos lá tomar aquilo lá. É assim que eu sou. Fazer com que o fraco se torne fortalecido. Nós não desistimos uns dos outros. Tem gente que a última coisa que pensa é a vida espiritual dele. Ele tem tempo para tudo, mas não sobra tempo para Deus. Ele investe a vida, a semana dele inteira. Trabalho, responsabilidade. Quando chega na hora da adoração, ele não consegue. Não consegue. Isso é uma fortaleza. Uma fortaleza espiritual. Uma fortaleza emocional. Uma fortaleza fisiológica, biológica. Traz muitos impedimentos para a gente. Mas existe um Deus que ainda destrói fortalezas. A fortaleza de Jerusalém, a palavra Jebuseu, é daí que vem o nome de Jerusalém. Não sei se você sabe disso. A palavra Jebus, Jerusalém é a cidade, seria das duas paz ao quadrado, paz vezes paz, seria isso. Dupla paz, seria isso. Isso que significa a palavra Jerusalém. Essa cidade de guerra se tornou a cidade de Davi, cidade de paz. Como é que você faz? Não tolere o pecado. Como é que você faz para destruir uma fortaleza? Muda a sua mente.
Para de dizer para Deus o que Ele não pode fazer. Como é que você vence uma fortaleza? Quando você decide tomar ela. Um salmo que eu amo, vou escrever um livro um dia sobre esse salmo, é Salmo 18. Gente, Davi está aleluiado naquele salmo, quando eu estou assim desanimado de ler o Salmo 18. Ele fala: persegui meus inimigos e os alcancei, e só voltei quando eles estavam destruídos. Qual o problema? Seu filho não fala com você mais? Vai atrás dele, ora jejua, pede perdão, se humilha, você vê que ele não volta. A palavra de Deus, converte teu coração a Ele. Seu casamento não vai bem, querido, faz guerra. Faz guerra. Não, nessa guerra que você está pensando, não. O Herbert Viana, ele canta uma canção assim: eu sei, jogos de amor são para se jogar. E no meio ele fala o seguinte: o teu exército invadiu o meu país. O que ele está falando? Que ele foi conquistado. Conquista o teu marido de novo. Conquista a tua esposa de novo. Faça gracinhas. Escolhas. Gente, o desejo da mulher é para o marido. E Deus diz isso para a mulher: o teu desejo será para o teu marido. Conquista ela. Faz ela ter desejo de novo. Faz ela querer caminhar contigo. Seja doce. Pergunta para minha esposa como é que eu sou com ela. É um chamego só. Hoje eu vou receber ela com doçuras. Ela vai ganhar presentes. Está trabalhando. Gente, essa moça está trabalhando nesse retiro há 2 meses. Ela está cansada. Está esgotada preparando lá a festa das moças. Você pode vencer. Ah, pastor, mas eu não consigo vencer a dívida. Para de gastar. Quebra o teu cartão de crédito. Pastor, eu já vivo no limite há muito tempo. Olha, a Bíblia é verdade ou não é, gente? Liga pro teu gerente e fala assim: suspende suspende o meu cheque especial. Suspende. Pastor, eu vou ficar. Suspende, para você ver o que vai acontecer. Você vai passar luta 1, 2, 3 meses, daqui a pouco você resolve sua vida. Quebra o seu cartão de crédito para você ver se você não vai parar de gastar. Tem coisas que tem que ser assim radical. Se você não tem inteligência financeira, venha para a escola bíblica dominical. O irmão Maurício Almeida, o irmão Emanuel estão ensinando a gente. Ah, não consigo vencer esse meu temperamento. Venha para a clínica da alma. A clínica da alma está aqui para isso. Pastor, meu assunto é mais grave, então vem para o CR. Pronto, vai ficar um ano no tratamento. Vou te botar numa UTI. Você vai sair dali novo. Vocês estão entendendo isso, gente? Fortaleza cepa destruída. Vamos ficar em pé e vamos orar. Em nome de Jesus. À noite eu acho que eu vou pregar essa mesma mensagem. Estou aqui há 8 anos, 8 meses, olha, profetizando. Mas à noite eu acho que eu vou ministrar essa mesma palavra. Feche seus olhos. Não vou convidar você para vir aqui à frente. Mas se você tem uma fortaleza para ser destruída, feche seus olhos, pode abaixar sua cabeça. Se você tem um inimigo a ser derrotado, qualquer que seja ele, Deus falou com você aqui de diversas maneiras hoje, de diversas formas. Cada um de nós tem um problema, e o maior problema que existe é o seu problema, que você vai ter que vencer ele. É você que vai ter que vencer. O seu problema pode ser um problema que aos seus olhos não dá para resolver. Então a gente faz o que Davi fez: convida Deus para a guerra. Aprende a convidar Deus para a guerra. Amém? Feche seus olhos. Se você tem uma fortaleza para vencer, coloca a mão no seu coração. Só isso. Só isso que eu quero. Coloca a mão no seu coração. Eu preciso vencer uma fortaleza. Pai querido, em nome do teu filho Jesus, essa manhã o Senhor nos ensinou, Pai. O teu Espírito passeou no nosso meio. E o Senhor nos levou a um lugar de encorajamento. Eu saio daqui, Pai, animado. Eu saio daqui como um vencedor. Como alguém que olha para uma fortaleza, como alguém que olha para uma dificuldade, como alguém que olha para um inimigo e não vê força nele, mas vê força no Senhor que está comigo. A tua palavra diz que o Senhor jamais me abandonaria. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim. Então eu quero convidar o Senhor, Pai,
para que o Senhor entre na vida e na família e no casamento e nas relações de amor e nos laços de amizade. Eu quero pedir que o Senhor entre na conta bancária, Pai. Eu quero pedir que o Senhor entre no seu trabalho, nas suas relações sociais. Eu quero pedir, Pai, que o Senhor mesmo destrua, dissolva, anule tudo aquilo que nós chamamos de fortaleza, Pai. Tudo aquilo que nós chamamos de impedimento, de bloqueio, de intimidação, tudo aquilo que nós chamamos de muralhas, Pai, que nos impedem de alcançar, o Senhor faz, Pai. Eu tenho visto o Senhor fazer milagres em todo tempo. Em todo tempo, então eu quero convidar o Senhor. Não deixa que essa palavra, Pai, ela caia no esquecimento. Assim como Davi destruiu a fortaleza dos jebuseus, assim também, Pai, eu quero pedir que o Senhor mesmo sopre, assim como Josué cercou aquela fortaleza. Nós hoje damos uma voz, Senhor, para que toda fortaleza caia em nome de Jesus, para que os teus filhos venham testemunhar, para que os teus filhos venham dizer ao Senhor: o Senhor é Deus, o Senhor nos ajudou a vencer. Fica conosco, Pai, nos abençoa. Abençoa o nosso irmão, nossa irmã que tem nos assistido pelos canais da internet da igreja. Faz uma igreja forte, encorajada. Faz uma igreja feliz de andar contigo, com a musculatura espiritual. Queremos deixar para trás as coisas de meninos, as infantilidades espirituais. Queremos crescer e ser fortalecidos e sermos chamados de valentes para o Senhor, em nome de Jesus, Deus. Amém, amém.